Giovana. Vana. Tudo bom? Tudo bem? Tá muito bom, verbete bem rico, né? Bastante informação. Obrigada. Mas eu gostaria que você, analisando aqui a sua frase enfática, como ocorreu com você essa terapêutica até você, o conhecimento da conscienciologia, os cursos, essas novas informações, foram fatores decisivos para você usar isso, transformar o teatro em terapêutica? Ou você já vinha se questionando a partir de um determinado momento? Até que ponto a conscienciologia tirou você de uma possível automimese dispensável? Bom, eu vou aproveitar a pergunta da Marilza para fazer um resumão parecido com aquelas perguntas que as pessoas fazem, né? Então, é o seguinte, eu vim de uma família que está completamente relacionada ao meio artístico. Cantor, ator, músico, desde lá de trás. Então, assim, foi, de certa forma, encaminhando, quer queira, quer não, para que eu fizesse algo relacionado à arte de uma certa forma. Então, o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer de curso, e a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, faz o curso de artes cênicas, porque de algo vai te servir. Então, aí, quando você se decidir, quando você souber direito o que você vai fazer, você muda e vai em frente. Ok, foi o que eu fiz. Eu não estava lúcida o suficiente para parar e ver realmente o que eu tinha que fazer, então me encaminhei e entrei nessa. Desde que eu entrei, para mim, eu não precisava praticamente de ensaio, eu não precisava de absolutamente nada, porque eu ia lá, fazia, lia uma vez e estava a peça montada. Pelo menos o meu personagem. E aí, o que aconteceu? Nós entramos em contato com as ideias da Conscienciologia e eu entrei em crise. Eu fiquei profundamente... Eu não sabia o que fazer comigo, com a minha existência, com as minhas escolhas. E eu falei, nossa, eu preciso sair daqui agora. Isso está me destruindo. E eu já devo ter sido atriz em 300 milhões de vidas. E não... Por que eu estou fazendo isso de novo? Que isso, né? Entrou um pânico total. E aí eu falei para minha mãe, mamãe, não vou mais fazer teatro. Ela virou bicho. Ela virou bicho, tudo completamente oposto do que ela tinha dito anteriormente, né? Então, eu fiquei pior ainda. Então, eu tive que avaliar, né? Eu mesma pagava a minha faculdade, eu estava investindo no meu curso e faltava 1 ano para eu acabar. Então, eu avaliei muito bem e falei, bom, eu vou fazer jus a isso que eu estou fazendo e é uma oportunidade, então, já que eu entrei em contato com essas ideias dos quais eu me identifiquei logo de cara, eu não tive a menor dificuldade, eu vou investir nisso de uma maneira, pelo menos, evolutiva. Né? O que não quer dizer que eu não fazia antes. Eu sempre queria entender o porquê do exercício, o que aquilo provocava em mim, o que aquilo provocava nos outros. Então, eu já tinha, pelo menos, uma visão de observação de um todo, né, sobre aquilo. E aí, nesse aspecto, o que aconteceu? Eu aliei os conhecimentos que eu fui adquirindo, os conhecimentos conscienciológicos, aquilo que eu estava fazendo. Então, se eu tinha a questão da vampirização, como eu comentei anteriormente, eu já procurava fazer um EV antes, estar ali mais alerta. E aí, de uma certa forma, eu fui pesquisando da mesma maneira, só que com um aspecto mais assistencial, interassistencial, né, de autopesquisa, e também com os outros que estão ao meu redor. Se tinha uma oportunidade de eu inserir alguma ideia para uma pessoa que também que tinha, até certa forma, o paradigma consciencial nela, eu ia lá e investia. O Daniel também, e até... Você tentou resgatar mais alguém. Sim, e isso ocorreu, foi efetivado. Então, é o seguinte, a terapêutica teatral foi vivenciada por mim, e ela foi recauchutada a partir do momento que eu entrei em contato com as ideias da Conscienciologia. Então, teve um sinergismo. Aqui, ó. Daniel, você conhece bem a família dela, né?
os atores e atrizes da família dela têm o mesmo charme que ela tem? Aí é que nós temos que ver. Se a mãe fez questão, deve ser talvez por causa disso. Que ela é fora de série, ela tem força presencial, tudo. A questão que ficou bastante é assim: ai, que desperdício, mas você é tão boa atriz, você vai se dar tão bem. Pois é. Não, e tem uma Porque questão. com ela é espontâneo. E tem uma questão: como você sendo tão boa atriz e você não vai para a Globo? Aquilo era um absurdo, né? Como? A síndrome da artista global era da sua mãe, né? O sonho dela de... E olha, ela recusou. Ela teve oportunidade, ela não quis porque ela não se afiniza. Né? Então, com a foi ideia curioso. da empresa. Eu até coloquei aqui no Mitologia, tem um aspecto assim do mito do ator de novela. Então, também foi prático, foi teático no meu caso. Você devia colocar 2 mitos. Um do ator de novela e outro de novela da Globo, né? Porque eu acredito que é o mas aí eu não fiz propaganda também. O ambiente é esse, o sonho dourado deve ser esse. É muito bom, e eu tive a minha filha fez o tablado lá no Rio de Janeiro. Até conhecer o Valdo. Aí o Valdo virou para ela, tinha 13 para 14 anos, né? Aí ela foi lá, conheceu o Valdo, ele virou para ela e falou assim: Regina Duarte, essa turma toda já foram suas amigas, você não tem nada a ver com isso. Aí ela começou a pensar, e ela já, com 13, 14 anos, ela já via todo esse processo de vampirização. Às vezes ela via consciex, lá encenando junto as peças. Você algum dia teve essa experiência ou não? Eu nunca cheguei a ver no teatro, nem nada assim. Eu, desde criança, eu tive certos flashes de clarividência, certas sensações das quais, para mim, era normal, não era tão rotineiro, mas eu experienciava certas coisas. Mas como também na minha família isso era normal, é uma família um pouco buscadora borboleta, era normal, mas eu não investigava, porque aquilo era normal. Poxa, normal, né? Então, eu não ligava. Mas eu já escutei vários relatos de pessoas que estavam ensaiando depois do horário, assim, de trabalho mesmo, durante a noite ou muito de manhãzinha, que escutavam assim, piso para lá e para cá, pisada, os figurinos se mexendo. Então tinha umas coisas para lá de... o pessoal relata. Ela e as amigas dela relatavam alguma coisa disso. Mas aí ela saiu, né? Quando conheceu o Valdo. Há muito estúdio mal assistido. Ela fez opção. Há muito estúdio mal assistido. Okay? Eu vi isso em Hollywood, eu vi isso em vários lugares. O processo é um fato. Porque mexe demais com os processos de emoção e com as características das pessoas. Então, aquilo levanta poeira sempre, não tem saída. O ambiente é pesado, às vezes. Para ver realmente imagina como que é o extrafísico ali de uma sala de sei lá de quantos metros quadrados. Pois é, mas às vezes e aquela emoção até toda. Até no camarim da atriz é pesado. Eu vi isso tudo, como é que é? Não é fácil. Agora, ela é fora de série, charmosa, tem força presencial e é bici. Você sabe o que é bici? Bici quer dizer bicicleta, magrela. Eu dei uma engordadinha aqui em Quer dizer, ela esconde atrás do taco. Ela vai jogar bilhar, ela esconde atrás do taco, porque é magrinha. Agora aqui para você. Tive a possibilidade de dar aulas de teatro no Centro de Acolhida a Refugiados, enquanto morava na Espanha. Foi uma experiência extremamente importante para a minha formação como pessoa em si. Utilizar o teatro como método de inserção social e como propulsor de inúmeras reciclagens minhas e dos outros participantes do workshop, fossem eles saarianos, palestinos ou argelinos. Como você analisa os reencontros grupo-kármicos e as melhorias de interprisões grupo-kármicas a partir da experiência teatral em grupo? A pessoa é uma moça, tem 23 anos, você tem uma ideia. É minha amiga.
É até interessante, né? O grupo Karma, né? Ela também se relacionou, eu me relacionei com o teatro, nós convivemos juntas, voluntariamos juntas. Bom, agora ela está vindo para cá, mas enfim. Sobre o que ela comentou, eu... Será que é ela mesmo? Tenho certeza. É a Tainara. Eu faço relação com o item 29 da taxologia, que é o sociologia, a aglutinação social transformadora. Porque, pelo que eu sei por cima, né, dessa experiência que ela teve, eram os refugiados, né, que eles estavam naquela condição de vai e não vai, entra e não sai do país. E eles trabalharam uma obra que agora eu não sei qual é, do qual retratava justamente a condição que eles estavam vivenciando, que é um preconceito da etnia deles, que é essa situação de impotência, de não poder sair do lugar que eles estão, não poder voltar para o país. Então, eles entendem, eles leem e encenam aquilo que eles estão vivenciando. Então, de certa forma, eles ficam mais livres, tiram peso, porque eles podem fazer, pelo menos entre eles, no grupo, liberar, falar o que eles estão sentindo, tentar, é um começo de tirar o peso. Desopila, tira o peso das costas. Tira o peso das costas. E no aspecto da Tainara, eu acho que é até interessante ver a retribuição, né, que um acaba dando para o outro. Ela de entender a situação deles e eles de mostrarem, a partir do que eles são, para ela, dando uma oportunidade dela poder ensinar aquilo que ela tem de bom. Como a verbetógrafa vê a aplicação da terapêutica teatral dentro da CCCI? Como aplicar essa proposta para os voluntários? Olha, eu acho muito interessante, porque, de certa forma, tira um certo ranço, um certo dogmatismo que pode existir. Claro, eu sou muito nova na Conscienciologia, na CCCI como um todo, mas o que acontece? Transpondo a experiência que eu tenho de fora, que pode ser encaixada aqui também, a gente percebe um certo endeusamento também e um fechadismo, sabe? Quase um cabresto de que é mental soma. É mental soma, mas tem que trabalhar o psicossoma. Você tem que ter uma musculatura emocional para saber entender, para poder assistir, para poder fazer o rapport e para não ser fechadão. A neofilia tem certas abordagens e flexibilidades para você compreender o outro. Então, de certa forma, não é o preconceito. Você tem que entender uma situação, você tem que sobrepairar a situação, admirar e discordar, para poder empregar isso na sua vida. E eu acho que o que mais vale de tudo isso é o histrionismo, porque é aí que você efetiva a sua inter-relação com os outros, o rapport. Agora, na parafatologia, página 21, quarta linha de baixo para cima, poderia relatar a labilidade parapsíquica devido às possessões e semipossessões, podendo ocorrer na entrega cênica desmedida do ator? Bom, de certa forma, todos nós temos, em maior ou menor escala, um certo parapsiquismo. E, no que diz respeito ao teatro, a gente está interagindo com várias pessoas, então são várias e grandes emoções ao mesmo tempo, e vários holopensenes diferentes, porque cada obra traz o povo aí de determinada época, de determinada condição, e isso, o que acontece? A pessoa se torna um joguete, ela se torna um joguete, um brinquedinho daquela circunstância, daquela condição emocional, e isso é uma porta, é uma grande brecha para as possessões e semipossessões. Eu até mencionei também, né, as semipossessões disfarçadas em esplêndidas apresentações, porque isso acontece. Nossa, eu não tenho assim, a convicção para falar essa pessoa estava semi-possessa, com certeza, ou estava possessa, porque meu parapsiquismo ainda não foi além nesse aspecto. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa está aqui tranquila, está tomando um refrigerante, um suco, e depois vai lá para o palco e faz aquele rebuliço, e todo mundo aplaude, nossa, grita, fala parabéns, que demais. Só que, na realidade, ela estava interpretando junto com uma consciência. E aí o que acontece? Você acha isso positivo? Eu não acho. Depois ela foi para a cama.
doente. Eu já vi isso tudo. No verbete do DAC, em adendo, página 43, por favor, relate o item mental-somatologia. Aqui eu digo o seguinte: conforme o temperamento da pessoa, ficar sem fazer nada pode exigir mais esforços do que trabalhar arduamente. Vocês sabem, isso aí é bem conhecida, essa condição. Hoje de manhã mesmo perguntaram a respeito disso aqui. O problema todo é o seguinte: o processo de empatar o tempo, às vezes, é mais difícil que fazer alguma coisa. A leitura atenta enriquece o leitor ou leitora. O registro escrito estrutura as investigações do pesquisador ou da pesquisadora. A publicação dos achados qualifica o intelectual. A palavra escrita liberta os pensamentos da cabeça e da voz humana, fixando as ideias do papel, sendo modalidade evoluída mental-somática de interassistencialidade. Então, em vez da pessoa ficar no boavidismo, ela pode fazer alguma coisa em favor dos outros. Com isso, ela evita a depressão.